Imagine a seguinte cena, você está andando na rua em meio à multidão, quando de repente você toma um empurrão de um desconhecido, e essa pessoa simplesmente continua seguindo o caminho dela sem dizer nada, como se tivesse causado um acidente, mas você sabe que provavelmente esse esbarrão foi feito de propósito. Pois é, no Japão esse tipo de situação está se tornando bastante recorrente, e tem até mesmo um nome para isso. E bem, antes de entrarmos de cabeça nesse assunto, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui embaixo, pois assim você ficará por dentro dos próximos vídeos que eu estiver trazendo aqui no canal. E caso você tenha alguma ideia de vídeo, comente aqui embaixo também, pois se eu fizer um vídeo com a sua sugestão, eu te menciono aqui no canal. Butsukari Otoko, o que é isso? Bem, como eu havia dito antes, agressões aleatórias no Japão está se tornando bastante comum, chegando ao ponto de darem até mesmo um nome para esse fenômeno. No caso, eles chamam de Butsukari Otoko, que em tradução livre significa homem que esbarra. E esse fenômeno recebe esse nome justamente pelo fato de que os seus praticantes costumam ser homens de meia idade, que muitas vezes está estressado com a vida em vários âmbitos, seja profissional ou pessoal. Bem, a partir desse ponto do vídeo eu decidi dar um nome para os praticantes de Butsukari Otoko, para facilitar um pouco as coisas, então eu vou chamar eles de Butsukaristas mesmo. Pronto, fica mais fácil assim. Bem, os Butsukaristas costumam agir em lugares movimentados, como em estações de trem ou até mesmo ruas onde estejam passando muitas pessoas. Dessa forma, eles conseguem se esbarrar nas pessoas e seguir o caminho deles normalmente, se enfiando no meio da multidão. Assim, as vítimas às vezes nem conseguem identificar o seu agressor, e quando consegue, o cara já se infiltrou no meio da multidão, de forma a conseguir fugir sem muitas dificuldades. Os Butsukaristas costumam apenas esbarrar nas pessoas sem falar nada mesmo, mas os poucos que falam algo, falam coisas que dão a entender que a pessoa tá errada pelo esbarrão. Como por exemplo, você tá no meio do caminho, ou você tá na minha frente. Porém eles já falam isso esbarrando na pessoa. Nessas horas o sumimasen faz toda a falta, né? E claro, você pode estar pensando, se esbarrar nos outros é uma forma de assédio, né? E é passível de denúncia. Sim, mas como eu expliquei antes, os Butsukaristas esbarram nas pessoas tentando dar a entender que foi sem querer. Sem contar que o fato deles fazerem isso no meio de muitas pessoas também não ajuda muito, porque a vítima poderia confundir o seu agressor com qualquer outra pessoa. Geralmente os Butsukaristas que são denunciados e dá alguma coisa, é quando eles próprios admitem que cometeram a agressão. Caso ele insista que não fez nada, fica tudo elas por elas. A polícia não faz nada e a vítima perde o seu tempo denunciando à toa. E uma outra forma da vítima conseguir ter justiça é só quando ela grava o momento da agressão mesmo. Assim ela terá provas de que foi agredida de forma proposital. Mas fora isso, o agressor praticamente ficará impune mesmo. E assim o fenômeno Butsukari Otoko tende a continuar crescendo em silêncio cada vez mais. E bem, os Butsukaristas costumam ter um tipo de perfil para suas vítimas. Claro, qualquer um está sujeito a se esbarrar com um animal desses. Porém, eles geralmente optam por esbarrar em mulheres de baixa estatura. Elas são as maiores vítimas do fenômeno Butsukari Otoko. Eu vou ler 3 relatos de mulheres que eu encontrei em um vídeo que fala sobre esse tema, só para vocês terem uma breve noção de como o fenômeno ocorre na prática. A primeira vítima relata ter sofrido esse ataque Butsukari Otoko já na primeira viagem que ela fez para o Japão. Então ela já deixa um aviso aí para outras mulheres que resolverem viajar para o Japão também. Tem que ficar esperta com isso. A segunda vítima relata algo um pouco diferente do que a gente costuma ver. No caso dela, o cara que esbarrou fez isso por 3 vezes seguidas. Geralmente os caras empurram e vai embora, né? Mas esse aí tava insistente na chatice, né? Daí ela relata que bateu de volta no agressor, né, com o ombro dela também, na terceira vez que ele a agrediu. Engraçado que ela fez até uma sugestão interessante, né, pra esses agressores. Seguinte, cara, tá estressado, velho? Por que você não bate no teu chefe então, né? Aí não, né? Aí não dá. E no fim do comentário ela ainda mete uma pressão na galera, falando que se fizerem isso em Nova York, por exemplo, a pessoa só irá brigar uma vez. Bem, aí fica pra vocês interpretarem o que ela quis dizer com isso, né? E bem, o terceiro relato é de uma mulher que sofreu esse mesmo ataque em um trem. Assim como a mulher do primeiro relato, ela também estava em sua primeira viagem no Japão. Porém, diferente do que se esperam de uma japonesa, né? Ou seja, a submissão, ela fez diferente. No caso, ela bateu de frente contra o Butsukarista, gritando pra todo mundo o que o cara havia acabado de fazer. Nisso as pessoas ao redor começaram a encará-lo, e como todo bom covarde, o cara ficou com o rosto todo vermelho e se afastou dela com vergonha, né? E ela finaliza o comentário dizendo basicamente a mesma coisa que eu disse mais cedo aqui no vídeo. Que embora as pessoas possam realmente se estressar, né, afinal a gente é humano, então assim, as pessoas costumam ficar bravas às vezes. Mas claramente isso não significa que a pessoa possa sair descontando seu estresse nos outros de forma gratuita, né? E pra piorar mais a situação, esse fenômeno não ocorre de forma isolada. Tipo, é só uma vez ou outra ali, né? Não, há relatos de que isso esteja acontecendo até pelo menos 2018, que foi quando teve o início dos relatos, né, sobre esse evento aí, os Butsukari Otoko. E é dito que isso ocorre em várias áreas do Japão, né, que são as mais movimentadas, como Tóquio, Osaka e Kyoto, e etc, né? E por mais que eu tenha dito que esse fenômeno costuma acontecer mais com mulheres, não é raro que homens baixos e fracos também acabem sofrendo com isso. Ou até mesmo homens de estatura média, mas que às vezes está distraído e toma um esbarrão sem nem ver de onde veio. Porém, eles costumam ser menos afetados, justamente pelo fato de conseguirem reagir mais facilmente. Por exemplo, eu encontrei aqui uma matéria no jornal japonês chamado News Zero. Na matéria, um homem japonês relata uma tentativa de Butsukari Otoko que ele sofreu.
Mas como ele não era uma vítima frágil e que apenas aceitaria a agressão numa boa, o cara simplesmente reagiu ao ataque do butsukarista, o agredindo com várias joelhadas no rosto. Dessa vez o agressor se ferrou, porém nessa mesma matéria eu tive acesso a outros 2 relatos, dessa vez de mulheres que não tiveram a mesma sorte do homem japonês. No caso, elas tiveram fraturas sérias com a agressão, o que causa o fenômeno Butsukari Otoko. Muitas pessoas tentam encontrar razões do porquê os agressores fazem isso, e conforme eu ia pesquisando vídeos e matérias na internet para fazer o roteiro desse vídeo, eu encontrei algumas explicações para isso. Teve uma que eu não concordei muito, né? Uma pessoa disse que como os japoneses têm muito essa cultura de sair para beber após o trabalho, muitos desses agressores estão apenas alcoolizados, e por isso acabam cometendo essas pequenas agressões. Mas esse argumento não é muito bom, né? Pois como os japoneses já são muito bebuns, né? Chega um momento que o corpo se acostuma com o álcool, isso é inevitável. Então pelo menos uma mínima consciência você ainda consegue ter mesmo estando bêbado, quando você bebe demais. Eu particularmente já não vejo muita lógica em pessoas que bebem e ficam agressivas, né? Quando você sai da realidade, o natural seria você ficar feliz, né? Estar sóbrio que deve ser um motivo de estresse. Só uma opinião pessoal aqui mesmo. Então assim, colocar roupa no álcool não faz muito sentido, né? Soa mais como uma forma de desculpa, né? Pra pessoa ser agressiva com os outros na rua por nada. Agora eu tenho outro argumento que faz mais sentido, e embora eu explique melhor o porquê do fenômeno Butsukari Otoko ocorrer, não o justifica, né? É bom deixar isso claro. Bom, o argumento que eu estou falando é o de que muitos japoneses estão apenas estressados com as pressões da sociedade japonesa, e então passaram a descontar esse estresse em pessoas aleatórias na rua. E embora o Japão esteja conhecido por ser um país com um povo educado e coletivista, se você acompanha o canal aqui há um pouco mais de tempo, deve se lembrar que mesmo o Japão tendo essas características positivas, o país também peca na cobrança excessiva que faz do seu povo. E isso não ocorre apenas no trabalho, caso você esteja pensando, né? Essa pressão dos japoneses tem início já na escola, quando eles são obrigados a sempre estarem se destacando no meio acadêmico. No Japão, por mais que não exista esse sistema de repetir alunos por notas vermelhas, os alunos que tiram notas baixas não conseguem entrar em boas escolas no futuro. E isso por si só já é o suficiente para gerar muita pressão na cabeça dos japoneses, quando eles ainda são muito jovens. Agora, se partirmos para as pressões que eles sofrem no trabalho, com aquela famosa cultura de trabalhar 100 horas por dia, aí é pressão que não acaba mais, né? Se eu fosse listar todos os pontos da sociedade japonesa que gera pressão nas pessoas, esse vídeo aqui nunca seria postado, pois eu não pararia de falar nunca. E bem, tendo explicado tudo isso, agora vocês provavelmente conseguem entender um pouco mais o porquê do fenômeno Butsukari Otoko estar crescendo tanto no Japão. Eles são como molas comprimidas, que quando são liberadas, saem batendo no que vê pela frente. Mas, novamente, é bom deixar claro aqui, os butsukaristas são só um bando de covardes mesmo, que não conseguem descontar a raiva deles em algo mais positivo, como, sei lá, tocar um instrumento, desenvolver um hobby como desenhar ou qualquer outra coisa. Não, eles não têm essa capacidade, e por isso precisam recorrer à prática de agredir os outros, né, para tentar se sentir um pouco menos merda do que eles são. Eu, por exemplo, quando tô bravo, sei lá, velho, no máximo eu quebro meu celular mesmo, e fico sem conseguir postar vídeo por quase 3 semanas, né. Mas pelo menos eu não saio agredindo os outros aleatoriamente. Como identificar um agressor Butsukari Otoko? Bem, se você ainda assim quer ir pro Japão, mesmo sabendo dessa parte mais chata, você tá certo, o Japão continua sendo um país incrível para se viajar, independente disso. Porém é interessante saber mais ou menos quais são os tipos de butsukaristas que você pode encontrar por aí, pois dessa forma você pode até mesmo se livrar de esbarrar com um deles, né? Não é totalmente garantido, mas quando você conhece o seu inimigo, né, entre aspas, se torna mais fácil prevê-lo. Bom, é claro que eles podem ter várias formas de agir, mas eu vou citar os 4 tipos de butsukaristas mais comuns. O primeiro deles é o caçador. Como o próprio nome já sugere, eles são um dos tipos que analisam a sua vítima para só depois atacá-las. Esse tipo de butsukarista é aquele mais comum, que visa atacar apenas pessoas mais vulneráveis, como por exemplo mulheres de estatura mais baixa, como eu já havia dito antes. O segundo tipo de butsukarista é aquele que se sente o próprio Kira. Eles se veem como justiceiros sociais, e as suas vítimas costumam ser pessoas que eles enxergam como pessoas erradas e que precisam de um corretivo. Geralmente essas pessoas erradas na visão dos justiceiros não estão fazendo nada de tão grave assim, né, que justifica uma agressão. Normalmente são pessoas que andam lento, em meio à multidão. Pessoas que andam por aí mexendo no celular também são vítimas. Um outro exemplo também são aquelas pessoas que ocupam 2 espaços no trem, colocando a bolsa em um dos assentos e sentando no outro. Claro, algumas atitudes podem ser até contestáveis, né? Colocar a mochila no assento do trem é algo bem zoado. Mas sabe uma outra coisa que é ainda mais zoado do que isso? Dá uma de astrolopitecos e sair agredindo as pessoas do nada. Pois é. E bem, o terceiro tipo de butsukarista é o frustrado. Aquele cara que tá sempre com algum problema e que por sinal não consegue resolver. Seja, sei lá, porque ele descobriu que a namorada dele o traía com o cachorro de infância dele, ou por qualquer outro motivo que seja. Se você tiver o azar de trombar com um animal desse, você vai tomar de graça. E por fim, temos o quarto e último tipo de butsukarista, o famoso tô nem aí. São aquelas pessoas que só não se importam mesmo com as coisas à sua volta, e andam por aí apressadas e sem tomar o menor cuidado com nada. Esse tipo de butsukarista é como se fosse um carro sem freio. Se tu estiver na frente dele, ele te esmaga mesmo e não tá nem aí. Bom, por mais que eu tenha separado os butsukaristas em 4 tipos, é importante deixar claro que eles não se enquadram exclusivamente apenas em um desses tipos. Às vezes o agressor pode agir mais como um butsukarista caçador em um dia,
mas no outro dia ele age mais como o tipo Kira, por exemplo, o justiceiro social, que agride as pessoas como forma de aplicar um corretivo nelas. E claro, é bom sempre reforçar que esse fenômeno, por mais que ocorra no Japão com uma certa frequência, não tira todo o brilho do país, né? Então, claro que se você tiver a oportunidade de viajar para o Japão, vá sem medo. Tem muito mais coisas para aproveitar no país do que experiências negativas. Eu adoraria tomar um empurrão no braço, mas em compensação, estar me divertindo no Japão, comprando minhas action figures e interagindo com o povo japonês. Com certeza é uma experiência incrível e que um simples empurrão não vai estragar. Mas se mesmo assim você ainda não quer ir pro Japão, bem, dá sua passagem pra mim aqui que eu vou no teu lugar, mano. Eu faço esse sacrifício. Bom, o vídeo de hoje vai chegando ao fim. Se você ficou espantado com o fenômeno Buitsukari Otoko, comente o que você achou disso aqui nos comentários. Ou, sei lá, cara, vamos fazer melhor então. Se você chegou até o final do vídeo, comente aqui o que você faria se tomasse um esbarrão do nada no Japão. Tendo deixado essa pergunta aí no ar pra vocês, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.